Nas profundezas da história humana, existem mistérios que parecem desafiar o tempo e a razão. Antigos artefatos, monumentos colossais e relatos perdidos que nos sussurram desde as sombras, nos convidando a explorar o desconhecido. Ao longo dos séculos, essas maravilhas despertaram a curiosidade de gerações, deixando um rastro de mistério e dúvida. Hoje, convido você a embarcar em uma viagem onde o impossível se torna tangível e os segredos mais profundos das civilizações antigas vêm à luz. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender os enigmas que definem nosso passado. Estes são os 8 mistérios da antiguidade que continuam sem explicação. Número 8. O disco genético, Colômbia. Nas terras colombianas, além do que qualquer civilização poderia imaginar, esconde-se um artefato que desafia a lógica e a compreensão moderna. Este objeto, conhecido como o disco genético, permanece um enigma desde sua descoberta. Um simples disco de pedra, mas com inscrições e detalhes que parecem conter um conhecimento biológico que não deveria existir há milhares de anos. O disco genético foi encontrado em uma região remota da Colômbia, entre montanhas e selvas impenetráveis, onde os ecos de antigas civilizações ainda ressoam. À primeira vista, parece um simples objeto de pedra, mas ao ser examinado mais de perto, as maravilhas ocultas começam a se revelar. Sua superfície está gravada com um nível de detalhe que desconcerta até os mais sábios. Figuras que, segundo alguns, representam micro-organismos, estruturas celulares e até mesmo a estrutura do DNA. Esse nível de detalhe é desconcertante, dado que esses conhecimentos só foram documentados milênios depois pela ciência moderna. Quem poderia ter criado este disco? E mais importante ainda, como aqueles que o esculpiram tiveram acesso a conhecimentos tão avançados? O material do disco também é igualmente intrigante. Embora pareça ser uma pedra simples, análises modernas revelaram que ele é composto de uma mistura de minerais pouco comuns na região. Isso levanta a dúvida se ele foi fabricado em outro local e transportado ao longo de grandes distâncias, ou se aqueles que o criaram tinham acesso a fontes de materiais que permanecem desconhecidas. Os estudiosos propuseram diversas teorias, desde a intervenção de civilizações avançadas que desapareceram até a influência de visitantes de outros mundos, que poderiam ter deixado este artefato como mensagem ou advertência. Mas cada teoria apenas aprofunda o mistério. Número 7. As ruínas de Nan Madol, Micronésia. Nas profundezas do Oceano Pacífico, afastadas das rotas habituais e envoltas em muito mistério, encontram-se um dos enigmas mais desconcertantes do mundo antigo. As ruínas de Nan Madol. Este sítio arqueológico, localizado na ilha de Pohnpei, na Micronésia, é conhecido como a Veneza do Pacífico. Contudo, o que realmente distingue Nan Madol não é sua beleza, mas sua inexplicável construção e o mistério que a rodeia. Nan Madol é um complexo de ilhas artificiais interligadas por uma intrincada rede de canais. Foi construído usando enormes blocos de basalto, alguns dos quais pesam até 50 toneladas. Estes blocos foram empilhados para criar muros e estruturas maciças que, mesmo hoje, desafiam a compreensão moderna. Como foi possível que uma civilização, sem o uso de tecnologia avançada, movesse e posicionasse essas pedras colossais com tanta precisão? Esta pergunta tem deixado arqueólogos perplexos por décadas. As ruínas datam entre os séculos XII e XIII e acredita-se que foram construídas pela dinastia Saudeleur, uma civilização que dominou Pohnpei durante quase 500 anos. Contudo, essa civilização desapareceu. Por que escolheram este lugar remoto para construir uma cidade tão monumental? E mais importante ainda, por que foi abandonada de maneira tão abrupta? As lendas locais falam de magia negra e do poder sobrenatural que cercava os Saudeleur. Dizem que os antigos governantes de Pohnpei possuíam habilidades que lhes permitiam mover as pedras com a ajuda de seres espirituais, ou mesmo com a intervenção de forças desconhecidas. Embora essas histórias estejam envoltas em mitologia, elas apenas aumentam a fascinação por este local.
A disposição das ilhas, os templos e os túmulos sugere um conhecimento avançado de astronomia e geomancia. As estruturas parecem alinhar-se com os movimentos das estrelas e os solstícios, indicando que os construtores de Nan Madol não eram apenas habilidosos arquitetos, mas também profundos conhecedores dos céus. Este detalhe levou alguns a questionar se os Saudeleur receberam seu conhecimento de uma fonte externa, talvez de viajantes de terras distantes ou, como sugerem teorias mais radicais, de visitantes de outro mundo. As ruínas, agora cobertas pela vegetação e banhadas pelo mar, permanecem como um testemunho silencioso de uma civilização perdida, que desafia a lógica e a compreensão moderna. Número 6. O monólito de Baalbek, Líbano. No coração do Líbano, entre as montanhas do Vale de Bekaa, ergue-se uma estrutura tão imponente e enigmática que desafia as leis da física e a imaginação. O monólito de Baalbek. Este lugar, uma antiga cidade que foi palco de culto, conflito e mistério durante milênios, guarda um dos maiores enigmas da antiguidade. O monólito de Baalbek, também conhecido como a Pedra do Sul, é um gigantesco bloco de pedra calcária que se acredita ser um dos maiores já talhados por mãos humanas. Suas dimensões são impressionantes: mais de 20 metros de comprimento, 5 metros de largura e 4 metros de altura, com um peso estimado de 1.000 toneladas. Este colosso de pedra permanece na pedreira de Baalbek, como se aguardasse pacientemente que alguém decifrasse o segredo de como os antigos planejavam transportá-lo e erguê-lo. O monólito de Baalbek é apenas uma peça do gigantesco quebra-cabeça que é o complexo do Templo de Júpiter, a maior estrutura do local. Construído pelos romanos, o templo é um dos mais impressionantes da antiguidade, mas até mesmo seus blocos de pedra, que pesam até 800 toneladas cada, são ofuscados pela magnitude da Pedra do Sul. Especialistas debatem há anos como foi possível que uma civilização sem guindastes ou tecnologia moderna talhasse, movesse e posicionasse pedras de tal tamanho com tamanha precisão. Alguns sugerem o uso de uma combinação de força humana, rampas e polias, mas até essas explicações parecem inadequadas diante da tarefa monumental que seria mover uma pedra de mais de 1.000 toneladas. Outros teóricos, por sua vez, não hesitam em propor ideias mais radicais, como o uso de técnicas avançadas de levitação ou mesmo a intervenção de forças extraterrestres. As lendas locais adicionam outra camada de mistério a este enigma. Há quem diga que a cidade foi construída por gigantes, uma raça de seres de tamanho e força descomunais mencionados em diversas mitologias. Segundo essas histórias, os gigantes teriam erguido esses blocos monumentais como parte de seus templos e fortificações. O mistério de Baalbek não se limita apenas à incrível engenharia necessária para criar este local, mas também ao propósito que tinha. Alguns pesquisadores acreditam que o templo e o monólito em particular poderiam ter sido construídos como um farol astronômico, alinhado com as estrelas para marcar eventos celestiais importantes. Outros sugerem que Baalbek foi um lugar de poder, onde eram realizados rituais para conectar os humanos com forças além da nossa compreensão. Apesar de todas as teorias e especulações, o monólito de Baalbek continua sendo um enigma. Número 5. O obelisco inacabado de Assuã, Egito. Nas areias douradas do Antigo Egito, onde os faraós governaram com poder absoluto, encontra-se um monumento que, apesar de inacabado, é um dos enigmas mais impressionantes da história da humanidade. O obelisco inacabado de Assuã, localizado em uma pedreira ao sul do Egito, é um testemunho colossal da ambição e das habilidades dos antigos egípcios. O que o torna verdadeiramente fascinante não é apenas seu tamanho monumental, mas também o mistério que envolve sua criação e abandono. O obelisco inacabado foi encomendado durante o reinado da faraó Hatshepsut, por volta do século XV a.C., em um momento em que o Egito estava no auge de seu poder e glória. Caso tivesse sido concluído, este obelisco teria sido o maior já erguido no Egito, alcançando uma altura de quase 42 metros e um peso estimado de mais de 1.000 toneladas.
Essa incrível peça de granito teria superado em tamanho qualquer outro obelisco, consolidando o poder e a influência da faraó que o ordenou. Contudo, algo deu errado durante sua criação. Uma enorme fissura apareceu em sua superfície, obrigando ao abandono do projeto. O obelisco, que estava destinado a ser um símbolo da imortalidade e do poder faraônico, permaneceu inacabado, preso para sempre na rocha de onde estava sendo esculpido. Até hoje, especialistas se perguntam: como os antigos egípcios pretendiam mover uma estrutura de tal tamanho e peso da pedreira até sua localização final? Embora os egiptólogos tenham proposto diversas teorias, nenhuma explica completamente como uma civilização de mais de 3.500 anos atrás poderia lidar com tamanhos colossos. Mais que um simples monumento incompleto, o obelisco inacabado de Assuã é um símbolo da grandeza e das limitações humanas. É um lembrete de que, mesmo as civilizações mais avançadas enfrentavam desafios insuperáveis. E, embora tenha ficado inacabado, ainda é uma das estruturas mais impressionantes e misteriosas do Antigo Egito. Número 4. As cabeças gigantes dos Olmecas, México. Nas úmidas selvas mesoamericanas, onde a natureza se mistura com a história, encontram-se alguns dos enigmas mais antigos e desconcertantes das Américas. As cabeças gigantes dos Olmecas. Essas colossais esculturas de pedra, criadas por uma das civilizações mais antigas e enigmáticas do continente, deixaram uma aura de mistério que tem intrigado arqueólogos e historiadores por séculos. As cabeças Olmecas, algumas com mais de 3 metros de altura e pesando até 40 toneladas, foram esculpidas pela civilização Olmeca, que floresceu no que hoje é o sul do México, por volta do século X a.C. Essas impressionantes esculturas, talhadas em blocos de basalto, representam rostos humanos com expressões solenes e poderosas. Seus traços marcantes deram origem a inúmeras especulações e debates sobre sua origem e propósito. O basalto utilizado para esculpir essas cabeças foi extraído de pedreiras localizadas a mais de 100 quilômetros de distância. Esse feito monumental levanta perguntas intrigantes, como os Olmecas, que não tinham acesso a ferramentas de metal ou rodas, transportaram esses colossais blocos através de terrenos acidentados e densas florestas? Outra dúvida é o propósito exato dessas cabeças gigantes. Alguns estudiosos acreditam que elas representavam governantes Olmecas eternizados em pedra como símbolos de poder e autoridade. Também é possível que fossem colocadas em praças cerimoniais ou na entrada de centros sagrados, atuando como guardiãs de templos e outros locais religiosos. Contudo, a ausência de corpos ou torsos associados a essas cabeças e a falta de inscrições que identifiquem as figuras aumentam ainda mais a curiosidade. Os traços faciais das cabeças, como lábios grossos, narizes largos e olhos amendoados, levaram alguns pesquisadores a propor teorias de contatos transoceânicos entre os Olmecas e outras civilizações antigas, como as africanas ou asiáticas. Os Olmecas são conhecidos como a cultura-mãe da Mesoamérica, por terem influenciado civilizações posteriores, como os maias e os astecas. No entanto, grande parte de sua história ainda está envolta em mistério, com poucos registros ou textos que revelem detalhes claros sobre sua vida, crenças e conquistas. As cabeças gigantes dos Olmecas são essencialmente um testemunho mudo de uma civilização que alcançou um alto nível de sofisticação e poder, apenas para desaparecer quase tão misteriosamente quanto surgiu. Número 3. O Templo de Kailasa, Índia. Na região de Ellora, na Índia, encontra-se um dos mistérios mais assombrosos e desconcertantes da antiguidade: o Templo de Kailasa. Este monumento não é apenas uma estrutura sagrada, mas uma obra-prima de engenharia e arte que desafia a lógica. Um templo inteiramente esculpido diretamente na rocha de uma montanha, que parece mais o trabalho de seres divinos do que de mãos humanas. Sua grandeza e complexidade têm intrigado historiadores, arqueólogos e arquitetos há séculos. O Templo de Kailasa faz parte do conjunto de cavernas de Ellora, um sítio arqueológico que inclui mais de 32 mosteiros e templos esculpidos em rocha. O que torna este templo tão especial
é o fato de não ter sido construído de baixo para cima, como a maioria das edificações, mas esculpido em uma única peça, de cima para baixo, a partir do topo da montanha. Acredita-se que o templo de Kailasa foi criado durante o reinado de Krishna I, um rei da dinastia Rashtrakuta, em algum momento do século VIII depois de Cristo. No entanto, a precisão de sua datação ainda é objeto de debate, já que não existem registros históricos claros documentando seu processo de construção. Segundo uma lenda, o templo foi construído em um tempo incrivelmente curto, quase milagroso, por artesãos que trabalharam dia e noite sem descanso. Embora essa narrativa pareça improvável, ela alimenta a ideia de que forças sobrenaturais poderiam ter desempenhado um papel em sua criação. O templo de Kailasa tem mais de 30 metros de altura e se estende por uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Para esculpi-lo, foram removidas mais de 200.000 toneladas de rocha, um trabalho que parece quase impossível mesmo nos dias de hoje. Número 2. O mecanismo de Anticítera, Grécia. No mar Egeu, entre as águas cristalinas que banham as costas da Grécia, encontra-se um dos descobrimentos mais extraordinários e desconcertantes da história antiga: o mecanismo de Anticítera. Este artefato, que parece ter surgido de um tempo e lugar impossíveis, desafia tudo o que acreditávamos saber sobre a tecnologia na antiguidade. Recuperado de um naufrágio próximo à ilha de Anticítera em 1900, ele é amplamente descrito como o primeiro computador analógico do mundo, e sua complexidade continua a intrigar os cientistas mais de um século após sua descoberta. O mecanismo de Anticítera foi encontrado por um grupo de pescadores que, ao explorar os destroços de um antigo navio, descobriram o que parecia ser uma massa corroída de bronze e madeira. Contudo, quando os arqueólogos começaram a examiná-lo, perceberam que não era apenas um pedaço de metal, mas uma intricada máquina composta por dezenas de engrenagens interconectadas. Estima-se que o dispositivo tenha sido criado no século II a.C., alterando radicalmente nossa compreensão sobre as capacidades tecnológicas dos antigos gregos. Este mecanismo é surpreendentemente avançado para sua época. Por meio de suas engrenagens e mostradores, ele era capaz de prever com precisão os movimentos dos corpos celestes, incluindo ciclos lunares, fases do Sol e eclipses. Além disso, ele também indicava as datas de eventos importantes, como os Jogos Olímpicos, sugerindo que não era apenas um instrumento científico, mas também cultural e religioso. O nível de precisão e complexidade desse artefato, com mais de 2.000 anos de idade, é tão impressionante que, se não houvesse evidências diretas, muitos descartariam a possibilidade de que tal tecnologia pudesse ter existido naquela época. O mecanismo de Anticítera tem sido objeto de extensas pesquisas, análises por escaneamento e reconstruções ao longo dos anos, mas muitos enigmas sobre sua origem e propósito ainda persistem. Mais do que um exemplo de engenhosidade humana, o mecanismo de Anticítera nos lembra quantos segredos do passado permanecem escondidos sob as areias do tempo. Este artefato não apenas reescreve nossa percepção sobre a ciência na antiguidade, mas também nos convida a reconsiderar o que sabemos sobre as capacidades das civilizações antigas. Ele representa um passado mais sofisticado do que jamais imaginamos e um futuro de descobertas ainda por vir. Número 1. A Arca da Aliança. Nas páginas da Bíblia, entre relatos de fé e poder divino, encontra-se a história de um objeto sagrado que continha o próprio poder de Deus, a Arca da Aliança. Esta relíquia sagrada, considerada por muitos como o artefato mais poderoso já criado, é ao mesmo tempo um símbolo de fé e um enigma que há milênios intriga historiadores, arqueólogos e teólogos. De acordo com as Escrituras, a Arca da Aliança foi construída sob a direção de Moisés, seguindo instruções detalhadas dadas diretamente por Deus no Monte Sinai. A arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, contendo as tábuas da lei, ou 10 mandamentos, o bastão de Arão e uma jarra de maná. Mas ela não era apenas um recipiente. A arca era vista como o trono terrestre de Deus, cuja presença podia trazer bênçãos ou destruição.
Ao longo da história bíblica, a Arca desempenhou um papel central em muitos eventos significativos de Israel. Foi levada para batalhas, onde seu poder garantiu vitórias aos israelitas, e quando o rei Davi a trouxe para Jerusalém, a cidade tornou-se o centro espiritual do mundo. No entanto, a Arca também possuía um lado sombrio. Aqueles que a tocavam sem a devida purificação caíam mortos instantaneamente, e há lendas que falam de sua capacidade de desatar pragas e destruição. Apesar de sua importância na história religiosa, o destino final da Arca da Aliança permanece um mistério. Segundo relatos, a Arca foi colocada no Templo de Salomão, onde permaneceu por séculos. Contudo, após a destruição do templo pelos babilônios, no século VI a.C., a Arca desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, seu paradeiro tem sido alvo de especulação e buscas incessantes, inspirando expedições e teorias ao longo dos séculos. Há teorias de que a Arca foi levada para os céus ou destruída para evitar que caísse em mãos erradas. Seja qual for o caso, a Arca da Aliança não é apenas um artefato perdido, mas também um símbolo do mistério e do poder divino. Sua história, cheia de lendas e controvérsias, continua a fascinar tanto crentes quanto buscadores de tesouros. Enquanto contemplamos este enigma, percebemos que a jornada pelos mistérios da antiguidade é uma viagem sem fim, onde cada resposta parece gerar novas perguntas. Não pare por aqui. Há muito mais a descobrir. Explore nossos outros vídeos, onde revelamos mais mistérios ocultos, cada um mais fascinante do que o anterior. Mergulhe nos segredos do passado, siga o rastro do inexplicável e junte-se a nós nesta jornada sem fim em direção ao desconhecido. Inscreva-se, ative o sininho e não perca nenhum de nossos próximos conteúdos, porque os mistérios do mundo nunca terminam. Sempre haverá algo mais para aqueles que se atrevem a buscar a verdade.